A ditadura é um regime político onde não existe a separação dos três poderes e onde o povo não escolhe o seu representante político. Existe alguns tipos de ditadura, que é a ditadura do proletariado, a ditadura monárquica, a ditadura fascista e a ditadura militar. A ditadura monárquica já ocorreu no Brasil, que é aquela em que o povo é representado através de um rei ou imperador. Ditadura militar também já ocorreu no Brasil e é aquela onde o povo é representado através de militar ou um grupo de militares. No caso, no Brasil, ocorreu de 1964 até 1985. A democracia é um regime político onde o povo ele pode escolher o seu representante através do voto. Existe a separação dos três poderes. Também ocorre a liberdade de expressão, liberdade de imprensa e o respeito aos direitos humanos. Existem alguns tipos de democracia, que é a democracia representativa, a democracia semidireta, a democracia liberal e a democracia direta. No Brasil, só ocorreu a democracia representativa, que ocorreu em 1945, após o fim do Estado Novo, e em 1985, após o fim da ditadura militar. Nos dias de hoje, tem-se visto uma parcela da população brasileira pedindo a volta do militarismo no país. Esses pedidos começaram a ser comuns nas manifestações que pediam o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2015. Todavia, tiveram mais atenção quando o grupo invadiu a Câmara dos Deputados, reivindicando a presença de um general que implementasse a ditadura novamente. Os componentes do grupo pró-intervenção utilizam a justificativa de que ser governado pelos militares é o único jeito para acabar com a corrupção e a criminalidade existente no Brasil, sendo esta corrupção instalada devido à democracia vigente. Afirmo ainda que, pela incorporação do regime, são capazes de abrir mão dos direitos civis, morais e políticos, sacrificando as liberdades individuais. Além disso, teriam censura à imprensa, perseguição a grupos políticos contrários ao governo e proibição de se manifestar, tudo em prol da segurança nacional. A democracia pode ter criado muitos avanços, mas está em um estado crítico. Ela teve muito agravamento e revolta da mídia, rádio, televisão, entre outros. Além de tudo isso, centenas de pessoas que defendiam os direitos humanos, eles foram presos por participar do movimento para a mudança democrática e por participar das reuniões pacíficas. Todos eles eram membros do principal partido opositor. Em 2007, ainda tinha 62 políticos presos em Cuba. Milhares de advogados, jornalistas, ativistas públicos, entre outros, foram presos em Paquistão por lutarem e exigir um poder judicial, Estado de Direito e a democracia. A discriminação está crescendo disparadamente. Temos milhares de presos por querer impor suas ideias e por tentar lutar por suas defesas. E nos países democráticos é muito comum acontecer a tortura e prender pessoas por motivos políticos, sem julgamento algum. A democracia brasileira é frágil e mesmo com grandes avanços, depois das constituições, eles impactaram em toda a grande realização de reforma pública e efetiva, e também no departamento popular, e começaram a deixar a base comunitária e a sociedade geral totalmente suscetível à captura. Nesses últimos anos, tivemos avanços gigantescos, graças aos sujeitos sociais que lutaram pelas pautas e por políticas públicas e direito. Entre eles estavam negros, jovens, mulheres, sem teto, sem terra, povos das comunidades tradicionais, comunidade LGBT, entre outros. Na luta, tiveram um principal foco, que eram as forças institucionais, e estavam a desafiar através de manifestações públicas. A volta da ditadura causaria uma anulação democrática e a censura do povo no Brasil.
Haveria privatização de mídias juntamente com censuras. A proibição de liberdade de expressão e manifestações nas ruas não seria mais possível. As escolas seriam militares e os alunos não podendo expressar opiniões em sala de aula, tendo uma conduta de pensamento limpo. E não haveria mais o voto democrático, assim não tendo a participação do povo nas decisões do país. A intervenção militar, na intenção de acabar com a violência e a criminalidade invadindo as favelas, causariam morte de inocentes que vivem na região. E por fim, o regime torturava a tortura como forma de punição.